trazia algo no meu coração, e Deus trazia algo poderoso, e eu orava, e esta palavra ela via ao meu coração. A Bíblia diz que Deus agora, no capítulo 37, Ele está chamando o profeta Ezequiel. E é interessante que Ezequiel é um dos milhares de exilados que vieram cativos. E o texto vai dizer que Deus olha para Ezequiel. Ezequiel estava se preparando para se tornar um sacerdote, mas agora ele recebe uma chamada profética de Deus. Eu acho interessante a maneira como Deus trabalha, porque Deus nunca vai usar requisitos humanos. Deus nunca vai trabalhar com requisitos naturais para poder fazer algo grandioso na nossa vida. A Bíblia diz que quando Deus agora chama este mesmo homem por nome de Ezequiel, e ele vai relatar a nós no capítulo 37, que a mão do Senhor agora vai vir sobre ele, e o Senhor vai levá-lo em espírito, e o Senhor vai colocá-lo no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele está dizendo: olha, e veio sobre mim a mão do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O que é interessante nós observarmos aqui é que existem coisas que para Deus fazer na nossa vida, a gente precisa estar em espírito, pastor. Existem situações na nossa vida que para Deus operar, para Deus fazer acontecer, Ele vai te tirar do campo da carnalidade e vai te colocar para caminhar no campo da espiritualidade. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo para alguém. É por isso que tem hora que Deus, na sua soberania, Ele vai te tirar de perto de algumas pessoas e vai te colocar para caminhar do lado de gente nova. Tem hora que Deus vai te tirar do meio de gente carnal, de gente que só olha o que está na frente, e te coloca para caminhar com crente doido, que anda na rua, mas caminhando olhando para coisas espirituais, coisas que estão lá na frente. A Bíblia diz que Deus pega agora o profeta Ezequiel e coloca ele, traz ele em espírito. E Deus tem um mistério poderoso com Ezequiel. Qual é, pastor? Deus tem um mistério poderoso com Ezequiel no meio de visões. Eu quero que você entenda essa noite que visão, irmão, não é para crente natural. Visão é para crente que vive no sobrenatural de Deus. Eu não sei em que campo você está andando, mas eu já quero te convidar para caminhar no campo do sobrenatural, porque Deus tem um negócio para nós aqui. Deus vai pegar agora o profeta Ezequiel e vai colocá-lo para andar no meio de um vale que estava cheio de ossos. O que chama a minha atenção é que o local aonde Deus está conduzindo Ezequiel não era um lugar confortável. O lugar onde Deus está conduzindo Ezequiel não era um lugar agradável. E tem gente que só gosta de ir em lugares agradáveis e confortáveis. Mas aqui o texto está dizendo que Deus está conduzindo Ezequiel, e Ezequiel agora não está no paraíso, pastor. Ezequiel não está no meio de um jardim. Ezequiel está no meio de um cemitério, no meio de um vale. A visão de Ezequiel agora, o que Ezequiel vê agora, não é nem a morte, mas é uma sequidão de ossos que já não tem vida. E o texto vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. A Bíblia diz que quando Ezequiel chega ali, ele vai dizer: olha, e ele, o Senhor, ele me fez andar ao redor daquele vale. Ele me fez andar ao redor. E Ezequiel diz assim: olha, e quando eu olhava, eu percebia que era muito numeroso a quantidade de ossos que estavam no meio daquele vale. E aqueles ossos estavam sequíssimos. Entenda que quando Ezequiel está usando a expressão sequíssimo, ele está dizendo assim, olha, ele está dizendo assim, aqueles ossos estavam ali, ó, há muito tempo. Só que o que me chama a atenção é que Ezequiel está ali, e em nenhum momento você vai ver Ezequiel relatar que ele questiona a Deus pelo momento que ele está vivendo. Foi falado aqui sobre gratidão. Foi falado aqui sobre agradecer e não murmurar, mas agradecer a Deus. Você tem agradecido a Deus pelos processos que você está vivendo?
Você já agradeceu a Deus pela prova que você passou? Ou será que você é do tipo que só agradece quando a bênção chega? Eu quero te ensinar nessa noite, começa agradecendo a Deus até mesmo pelo processo. Porque primeiro Deus carrega a gente no processo, pastor, para depois nos levar para o propósito. E depois do propósito, Ele vai nos fazer alcançar a promessa. Ezequiel chegou ali naquele lugar. O lugar não é agradável, mas ele está ali porque ele entende uma coisa: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque quem obedece a Deus nunca vai andar na mão do mundo, mas vai andar na contramão do mundo. Quem serve a Deus, quem anda com Deus, não caminha no campo das coisas naturais, mas caminha no campo das coisas sobrenaturais. E Deus, essa noite, já no início de palavra, está convidando alguém aqui para você mudar de fase. Deus está convidando alguém aqui para que você possa mudar de nível, porque Ele tem algo profundo com você. Ezequiel chegou no meio daquele vale e ele vai dizer assim: olha, e ele me disse: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E a resposta de Ezequiel para Deus é a resposta mais sensata que Deus poderia receber de alguém. Ele vai dizer: Senhor, é o Senhor quem sabe. Em outras palavras, abrindo um parênteses aqui para você dar glória, ele está dizendo para Deus assim: Senhor, se o Senhor me trouxe neste ambiente, é porque o Senhor já sabe o que é que vai acontecer daqui para frente. Ah, você não entendeu não? Então deixa eu simplificar para você entender. Deus, se o Senhor me trouxe nesse ambiente, o Senhor me traz aqui e pergunta para mim se acaso esses ossos podem reviver. Ezequiel está dizendo para Deus assim: Senhor, eu estou tranquilo, porque se o Senhor me trouxe, eu sei que o Senhor já garantiu uma porta de saída. Você tem que entender que todo o processo que nós vivemos, primeiro, antes de Deus te conduzir para lá, Ele prepara o seu coração. Eu não sei para quem essa palavra, mas lá vai. Você tem que parar de falar para Deus que você não suporta mais e que você quer parar. Você tem que parar de falar para Deus que você não aguenta mais e que você quer desistir. Por quê? Porque antes de Deus te confiar algo, primeiro Ele te prepara. Ezequiel está ali, mas no capítulo 37, Ezequiel já teve outras visões de Deus. Ezequiel aqui no 37 está no meio de um vale, mas para que ele pudesse chegar naquele nível, ele já teve algumas experiências passadas com Deus. Você não entendeu? Então eu vou simplificar. Quem olha para você aqui não tem noção das experiências que você passou para estar aqui. Quem vê você adorando, pulando, bradando, exaltando e glorificando a Deus, não tem noção de por onde você passou. Mas Deus está dizendo essa noite: meu filho, minha filha, o lugar onde você está pode estar desconfortável, mas a palavra de Deus ainda para alguém é: obedece, profetiza, vai, segue, faça, vai no id, vai sem aguentar mesmo, porque na hora certa Ele vai te recompensar e vai te dar vitória. Aleluia, Jesus! Deixa eu dizer algo pessoal para alguém. Só vai entender isso aqui quem já passou pelo vale, irmão. Só vai entender o que Ezequiel está tratando para a gente aqui quem já precisou passar por uma situação complicada. E eu tenho uma notícia boa e ruim para te dar. Pastor, qual é a notícia boa? Se você está passando por esse processo, prepare, porque tem algo grande para Deus ainda fazer na sua vida. Aleluia! Qual é a notícia ruim, pastor? Se você não passou, então pode preparar, irmão. Pode colocar a barba de molho, porque você vai passar. Porque o processo de Deus na nossa vida é a maneira de Deus tratar conosco para nos fazer mudar de fase. Ezequiel está ali, Deus está perguntando: e aí, Ezequiel, o que você acha da situação, Senhor? É o Senhor que sabe, o Senhor que me trouxe aqui. Aí o texto vai dizer assim: olha, que ele vai dizer assim: olha, então ele me disse: profetiza para estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso aqui é para quem é doido, tá, irmão? Se você não for, fica aí dando glória. Ezequiel está no meio do vale. A palavra de Deus para Ezequiel é para profetizar no meio do vale, pastor.
ossos secos. Aqui, eu quero contextualizar isso aqui. Se profetizar para gente que escuta, se profetizar para pessoas já é difícil, imagina você profetizar para quem que está morto. Eu vou simplificar, irmão, você não pegou. Se profetizar para quem tem vida já é complicado, imagina agora no meio de um vale onde está só você e Deus e um monte de ossos, e Deus mandar você profetizar. Sabe o que Deus está dizendo para mim essa noite? Deus está te convidando para que você possa profetizar. Alguém começou a entender, então eu vou falar até você da glória. Destrava a boca essa noite da glória. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, eu estou te convidando para o campo para você profetizar. Profetizar para quem? Para os ossos. Mas não dão ouvido, não reage, não tem reação. Mas Deus está dizendo: vai, obedece, vai, abre a boca, profetiza, porque uma hora ou outra vai ter reação de Deus. Glória a Deus. Senhor, profetizar para quem? Para os ossos. Profetizar para quem? Para aqueles ossos que estavam ali, secos há muito tempo, irmão. Deus estava querendo restaurar a sorte do povo que estava ali, morto, destruído. Alguns historiadores vão dizer que aquela ossada, aquele vale que estavam ali, foram de pessoas que foram para a batalha, gente que desobedeceu a Deus, gente que desmereceu a Deus, gente que não glorificou a Deus, gente que não seguiu a direção de Deus. E qual foi o fim? Terminaram secos e mortos no meio de um vale. O segredo para a vitória chegar essa noite é continuar obedecendo a Deus.